Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre programação competitiva do GCC. Meu nome é Arthur e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o problema 1131 do site CSS, Tree Diameter, ou diâmetro de árvore. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? O problema motivador, o que é o diâmetro de uma árvore, como é que se calcula, né? Busca e largura, algoritmo que eu usei para resolver e os problemas relacionados. Bom, é dada a você uma árvore formada por N nós. O diâmetro de uma árvore é a distância máxima entre dois nós. E sua tarefa, portanto, é determinar o diâmetro de uma árvore. Essa árvore, no caso, que ele vai dar para a gente. A entrada, a gente tem múltiplas linhas. A primeira linha contém um inteiro n, que é o número de nós, o número de vértices dessa árvore. Esses nós são numerados de 1 até n. Então, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em n. As próximas n-1 linhas descrevem as arestas. Cada linha tem dois inteiros A e B, de modo que existe uma aresta entre A e B. Essa aresta, no caso, ela pode ser atravessada, digamos assim, nas duas direções, certo? A saída que ele quer é justamente o diâmetro da árvore, um valor inteiro, e as restrições são o n, né, o número de nós, está entre 1 e 2 vezes 10 elevado a 6, e os valores A e B que vai aparecer em cada linha também estão entre 1 e n. Bom, o que é esse diâmetro de árvore? Como é que a gente calcula, né? Como ele falou, é a distância máxima entre dois nós da árvore. Então, para calcular esse diâmetro, a gente precisa calcular a distância entre cada par de nós da árvore, e a maior dessas distâncias é o que a gente chama de diâmetro. Uma forma clássica de encontrar esse valor, que tem apoio na teoria de grafos, é justamente aplicar duas buscas em largura na árvore. Na primeira, a gente parte de um nó qualquer, literalmente qualquer um, que eu vou chamar aqui de nó 1, e encontramos o nó mais distante dele, vou chamar aqui de nó 2. Na segunda, partimos do nó 2 e encontramos o nó que está mais distante dele, que eu vou chamar aqui de nó 3. E aí, o que isso ajuda a gente, né? Na verdade é bem mais simples do que parece, porque a distância entre o nó 2 e o nó 3 já é o diâmetro que a gente procura. E no caso, essas distâncias aqui elas são todas com relação à quantidade de arestas entre dois nós, certo? Então é importante falar aqui que essas arestas elas não têm peso, é simplesmente a aresta mesmo, o número de arestas é a nossa distância. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a busca em largura, para a gente entender o que é isso e como é que a gente vai utilizar nesse problema. Na busca em largura, nós partimos de um nó inicial e exploramos seus vizinhos, são os nós adjacentes, os nós que estão ligados a ele, de maneira uniforme. Essa exploração tem como base o número de arestas entre o nó inicial e todos os outros nós do grafo. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente vai explorar os nós de acordo com a distância ao nó de origem. Então, primeiro a gente explora todos os nós que estão a uma aresta de distância, depois todos os nós que estão a duas arestas, depois 3, 4, 5 e assim vai até a gente passar por todos os nós da árvore. Para garantir essa sequência, a gente utiliza uma fila. E aí o que acontece? Como é uma fila, a gente vai sempre processar o primeiro vértice que tiver nela. E aí isso garante essa sequência de nós de uma distância e duas distâncias depois. Por quê? Primeiro a gente coloca todo mundo que está a uma aresta de distância, aí vai puxando todo mundo. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente coloca os que estão a duas arestas de distância no final. Aí na hora que termina todos os de 1, vem os de 2. Enquanto você processa de 2, vem os de 3. E por aí vai. Então você vai puxando tudo sempre na ordem. E aí por isso que a gente usa essa fila. Então um exemplinho rápido aqui de como é que isso funciona. Vamos começar aqui pelo nó 0 desse grafo. E aí os adjacentes dele, que a gente vai colocar na fila, vão ser 1, 2 e 5. Tá, a gente primeiro vai puxar 1, puxar o 2, depois puxar o 5. Aí depois a gente puxa os adjacentes desses 3, sem ser o próprio 0. Porque não faz sentido a gente repetir, senão a gente fica preso num loop. Beleza. No caso do 1, perceba que ele também é adjacente ao 2. Aí o que acontece? Dependendo da implementação, pode ser que você coloque o 2 na fila de novo ou não.
Mas o importante é que o 2 não pode ser visitado duas vezes seguidas. Então, ok, aí a gente passa para o 2. O 2, então, a gente colocaria o 3 e o 4. E o 5 a gente também colocaria o 3. De novo, depende da implementação se esse 3 vai entrar de novo ou não na fila. Mas aí, por exemplo, explorando o 2. Aí depois a gente explora o 2, bota o 3 e o 4 na fila. Aí explora o 5, o 3 já está na fila, suponho que a gente não vai colocar de novo. Depois a gente vai colocar o 3 e o 4. Aí perceba que tanto o 3 quanto o 4 eles estão a duas arestas de distância sempre, né? Porque ou você faz esse caminho aqui que tem 2 pelo 5, ou você faz o caminho pelo 2 que tem 3. Ou você faz o caminho pelo 2 que tem duas arestas para chegar no 3 e no 4. E aí, como a gente vai ter explorado todos os vértices, a busca para. Então a gente vai basicamente repetir isso aí duas vezes. Bom, vamos dar uma olhada agora no algoritmo que eu fiz para resolver isso, que é esse aqui. Então, vamos primeiro começar pela função principal. Então, a gente tem aqui o número de nós, o nó A e o nó B de cada aresta, a maior distância que eu encontrei até o momento e o nó mais distante. Esse nó mais distante aqui serve para a primeira busca, a resposta da primeira busca, e essa maior distância vai ser a resposta da segunda busca, que é o diâmetro que a gente quer. Então, eu faço a leitura dos nós, crio aqui uma lista de adjacências. Perceba que eu coloco a quantidade de nós mais 1, porque essas listas em C, nesses vetores, melhor dizendo, eles começam indexados em 0. Então, eu iria de 0 até nós menos 1. Só que eu preciso exatamente do número de nós, porque ele falou que vai até n, certo? E aí, então, eu coloco esse mais 1 aqui para ter essa linha na minha lista de adjacências. Aí, beleza. Então, eu faço a leitura das n-1 linhas, leio cada um do A e B, os vértices, e coloco na minha lista de adjacência nos dois sentidos, certo? Tanto de A para B quanto de B para A. Aí, o nó mais distante, a gente faz a busca em largura. Eu passo sempre uma lista de adjacência, o número de nós. Aqui é o nó inicial, de onde essa busca vai partir. Eu começo essa primeira busca do 1, porque eu tenho garantia de que esse nó sempre vai existir, né? Já que é de 1 a n. E esse último parâmetro aqui é a resposta que eu quero. Se for 0, eu retorno o nó mais distante. Se for 1, eu retorno a maior distância, que é justamente o meu diâmetro, no caso da segunda busca. Perceba, inclusive, que na segunda busca eu começo pelo nó mais distante, como eu tinha falado. E aí eu só imprimo essa maior distância, que é o meu diâmetro. Bom, vamos agora para a busca em largura em si e ver como é que ela funciona. Tá, aqui são os parâmetros que a gente recebe, né? Como eu disse, a lista de adjacência, o número de nós, o nó inicial e o que eu vou retornar. Esse aqui, no caso, é só para reaproveitar o código mesmo. Aí a gente tem a fila, que eu falei que a gente teria, né? Um vetor de distâncias, porque a gente tem que ir armazenando essas distâncias para saber qual é o que está mais longe e qual que é a maior distância em si. O vetor de visitados, para a gente garantir que não vai explorar o mesmo nó duas vezes. E esse atual aqui vai ser o nó que eu estou analisando no momento, porque eu estou explorando no momento e depois olhando para os adjacentes dele. A maior distância e o nó mais distante, como eu disse, são as coisas que a gente vai calcular aqui. Bom, então, a gente coloca o nó inicial na fila. Aí, enquanto a fila não estiver vazia, a gente pega o nó que está na frente dessa fila e visita ele. Aí, para cada adjacente dele, a gente verifica se ele já não foi visitado. Se não foi, a gente atualiza a distância dele, sendo a distância do que eu já tenho até agora, mais uma, que é a aresta, certo? E coloca ele na fila. E aqui é a parte de calcular a maior distância e o nó mais distante. Então, se essa distância desse próximo que eu acabei de olhar aqui for maior que essa maior distância, eu atualizo essa maior distância que eu tenho
e atualizo quem que é o nó mais distante. E aí isso fica rodando, processando todos os vértices da árvore, até que não tenha mais nenhum para ser processado. E aí, de acordo com o que eu mandei ali no parâmetro de retorno, eu devolvo ou o nó mais distante, no caso da primeira busca, ou a maior distância, no caso da segunda. E aí, com isso, eu já recebo esses valores aqui na main de novo e imprimo a minha resposta, certo? Então vamos passar agora aqui para a submissão. Inclusive, cadê? De 3. Esse aqui. E aí a gente submete. E podemos ver que todos os casos de teste passaram. Ele só deu aqui um warningzinho sobre esse nó mais distante não ser inicializado, né? Mas no caso da minha função de busca, a gente só atribui para essa variável e não chega a ler dela. Então não tem problema nesse caso. Bom, todos os casos de teste passaram, ou seja, nosso algoritmo foi aceito e o problema então está resolvido. Bom, falando um pouquinho sobre alguns problemas relacionados, eu gostaria de indicar as distâncias de árvore 1 e 2, Tree Distance 1 e 2, que também são do CSS, e pelo que eu olhei, eles também envolvem um pouco essa parte sobre calcular distâncias entre vértices e busca em larguras, coisas assim, então são bons problemas para se praticar. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado pela atenção de vocês até aqui. Nessa aula a gente viu um pouco sobre esse problema motivador, né, sobre essa distância de árvores, como é que se calcula, uma forma clássica de se calcular. A gente viu um pouco sobre busca em largura também e o algoritmo para resolver esse problema. Siga nossas redes sociais para receber mais conteúdos como esse. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais.